Seja muito bem-vindo ao Mãe Segura Sem Filtro. Esse é o nosso espaço de verdade. Clareza, profundidade e segurança nas decisões, sem culpa e sem máscara. Eu sou a doutora Carla Coelho, psicoterapeuta, esposa e mãe de 3 filhos. E ajudo mães que trabalham a tomarem decisões sem culpa em 4 semanas. Hoje eu vou te mostrar por que a culpa constante não é sinal de amor. Eu sei que você acordou cedo, organizou a casa, trabalhou, preparou as refeições, cuidou dos filhos e mesmo assim foi dormir com a sensação de que falhou. Se você sente culpa quase todos os dias, essa aula é para você. Mas hoje eu preciso dar um passo além, te ajudar a entender que essa culpa é o que mantém essa exaustão viva dentro de você. Nós aprendemos que sentir culpa é prova de amor, que se não doer é porque não estamos fazendo o suficiente. Mas eu preciso te dizer uma verdade libertadora: culpa não é sinônimo de amor. Se fosse, as mães mais culpadas teriam os filhos mais felizes, e nós sabemos que não é assim. Uma mãe me disse chorando: eu deitei exausta, meus filhos estavam dormindo, a casa estava em silêncio. E mesmo assim eu senti que tinha falhado. Ela trabalhou o dia inteiro, preparou o jantar, organizou as tarefas, arrumou a casa, mas ao deitar a mente dizia: você poderia ter sido mais paciente, poderia ter brincado mais, poderia ter feito melhor. E naquela noite ela não descansou. Ela se acusou. Talvez você conheça esse lugar. Mas existe uma verdade que quase ninguém explica. A culpa constante não melhora você. Ela coloca o seu cérebro em estado de ameaça. Seu corpo permanece em alerta. Você perde a paciência mais rápido, fica irritada e grita com quem mais ama. E depois sente mais culpa. É um ciclo silencioso de sofrimento. A culpa só é justa quando reconhece um erro real e nos move ao bem. Nessa condição, ela promove uma ordem interior porque está conectada com a verdade. Quando ela é constante e desproporcional, ela deixa de ser consciência e se torna uma opressão interior, ou seja, um estado psicológico em que você se torna a sua maior cobradora, a sua maior crítica e juíza. Não existe alguém mandando em você ou te pressionando externamente. A pressão vem de dentro, através de pensamentos rígidos, culpa constante e medo de falhar. E o amor verdadeiro não nasce da autopunição. Você não se sente culpada porque ama demais. Você se sente culpada porque acredita que nunca é suficiente. E ninguém consegue viver assim sem se ferir por dentro. E como a culpa distorce o amor? A culpa diz: faça mais, não descanse, você falhou. E o amor diz o contrário: estou aqui, você é humana, presença basta. A culpa gera o medo, o amor gera segurança. O medo controla e o amor forma. Enquanto você acreditar que precisa ser perfeita para ser uma boa mãe, a culpa sempre vencerá. Viver livre disso é o seguinte: você pode amar profundamente sem viver se punindo. Você pode cuidar da sua família sem se abandonar. Você pode descansar e continuar sendo responsável. Culpa não prova amor, presença prova amor. Se punir não fortalece a sua família, a sua paz fortalece. Seus filhos não precisam de uma mãe perfeita, precisam de uma mãe segura. Talvez hoje, pela primeira vez, você esteja percebendo que não precisa viver se acusando para provar que ama. E isso não te torna menos mãe, te torna uma mãe livre para amar de verdade. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ensina que a culpa saudável é aquela que nos orienta para o bem. Ele diferencia culpa reta e ordenada quando reconheço um erro real, e culpa desordenada quando me acuso além da verdade. E aqui está o ponto central. Virtude é agir conforme a razão, e a razão deve ser iluminada pela verdade. Isso significa que a nossa capacidade de julgar, pensar e decidir que é a razão deve estar orientada por algo objetivo, real e verdadeiro, e não por emoções, ou pressões e opiniões passageiras. Ou seja, na situação em si, procure distinguir o bem do mal. Organize os seus pensamentos para você poder tomar decisões conscientes sobre si e sobre a circunstância. É como se você acendesse uma luz em um quarto escuro. A razão já existe, você só precisa da luz da verdade para enxergar corretamente. Por exemplo, sou uma péssima mãe porque perdi a paciência. Se você decide pelo sentimento, a razão fica escurecida pela culpa, pelo medo de falhar e por falsas crenças sobre você mesmo. Não é focar no que você sente por falhar, mas focar na verdade. Confrontar pensamentos, tipo: sou uma péssima mãe mesmo ou fui descuidada porque estava com pressa? Entenda que todos erram. Um erro não define a sua maternidade. Elimine o exagero emocional. Excesso não é virtude, excesso é vício.
E mães que vivem culpa crônica estão vivendo no excesso. Precisa exercer a virtude da prudência, que é a capacidade de julgar a realidade com equilíbrio. Mas a mãe exausta perde a prudência, porque perde a clareza mental. Ela começa a acreditar que se descansou, errou. Se disse não, falhou. Se cuidou de si, foi egoísta. E isso não é virtude, isso é uma desordem afetiva. E desordem afetiva gera sofrimento espiritual, emocional e físico. Quem não conhece esse versículo bíblico, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Significa que quando conhecemos a verdade como ela é, deixamos de ser presas a mentiras, medos e culpas distorcidas. Na maternidade, muitas prisões não são externas, são crenças e exigências internas que aprisionam o coração da mulher. E quando uma mãe ilumina a razão pela verdade, ela desmonta as mentiras que geram sofrimento, corrige percepções distorcidas e deixa de ser escravo de culpa e comparação. No vídeo da primeira aula já falamos da culpa crônica feminina. A culpa crônica ativa continuamente o sistema de ameaça do cérebro. Quando isso acontece, o cortisol sobe, o sistema nervoso simpático fica hiperativado e a mulher entra em modo sobrevivência. Estudos mostram que mulheres com alto nível de autocrítica apresentam maior risco de ansiedade, depressão, burnout materno, dificuldade de regulação emocional. E aqui está algo importante: o cérebro não distingue ameaça externa de ameaça interna. Quando você se acusa o dia inteiro, seu cérebro entende que está sob ataque. Isso altera sua paciência, sua memória e a sua capacidade de decisão. Você já percebeu que quando você está muito cansada, você começa a transferir decisões? Filho, decide você, marido, faz do seu jeito, eu não sei. Isso é exaustão decisória. O córtex pré-frontal, responsável por decisão e equilíbrio, fica comprometido. E você começa a viver no automático. Eu acompanhei uma mãe que acordava cansada. Não era só cansaço físico, era um peso mental constante. Antes de ir para o trabalho, bem cedo, ela já tinha decidido que roupa o filho usaria, o que colocar na lancheira, o que responder no grupo da escola, o cardápio do jantar, o que ia tirar do freezer para descongelar, se aceitava o convite para a festa do amiguinho do filho, se comprava ou não material novo. Isso tudo e ainda nem tinha começado a trabalhar. Um dia o marido perguntou: o que você acha que a gente deve fazer nas férias? Ela respondeu automaticamente: você decide. Não era falta de opinião, era exaustão decisória. À noite o filho perguntava: mãe, posso jogar mais um pouquinho? Ela hesitou, pensou em limite, trauma, comparação com outras mães, medo de ser rígida demais e no final disse: só mais um pouquinho. Não porque era o melhor, mas porque ela não tinha energia para sustentar o não. À noite, ao se deitar, você já sabe os pensamentos que a visitaram, né? Como ela se sentiu. Carregar todas as decisões da casa gera exaustão. Ela entendeu que não precisava decidir tudo sozinha. E simplificar, pedir ajuda, delegar, aceitar imperfeições é um caminho libertador. Ela entendeu que não precisava viver como se estivesse sempre devendo algo. Não precisa de uma perfeição impossível. A neurociência mostra que o perfeccionismo está associado a níveis elevados de estresse crônico e exaustão emocional. A perfeição não é fazer tudo, é agir segundo a medida justa. Perfeccionismo é excesso, virtude é medida. Quantas mulheres e até celebridades declararam publicamente que fizeram terapia para aprender a equilibrar maternidade e identidade pessoal? E entenderam que ser uma boa mãe não significava se anular. Buscaram ajuda porque entenderam que as decisões de transformação não precisam ser solitárias. E isso é a virtude da humildade. Quantas mães que após o nascimento dos filhos falaram sobre a decisão de ser a mãe perfeita e assumiram que precisavam redefinir prioridades e aceitar limites. Isso é prudência. Você não precisa romantizar o cansaço. Você precisa identificar seus limites e assumi-los. Isso é fortaleza equilibrada. Vida real não é dar conta de tudo. Quando a emoção governa a razão, surge a desordem. A mãe culpada vive dominada pela paixão do medo. Medo de falhar, medo de julgamento, medo de não ser suficiente. Mas o amor verdadeiro não nasce do medo. A verdade é, você é limitado. E isso não é defeito, é condição humana. Virtude não é fazer tudo, é fazer o que é justo no momento certo. Você precisa fugir do ciclo neuropsicológico da mãe exausta. Culpa, estresse, irritabilidade, mais culpa. Culpa, estresse, irritabilidade, mais culpa. Esse ciclo cria desregulação emocional, paciência, autoimagem fragilizada, sensação de incompetência. E quanto mais você tenta compensar, mais se esgota. Até que um dia você acorda e percebe. Você não escolhe mais roupa, você anda sempre igual, você não sabe mais o que gosta, você só sobrevive. E isso é perda de identidade. E a identidade é essencial para a dignidade humana. Você também precisa eliminar o mito da mãe perfeita. Você não nasceu acreditando que precisava dar conta de tudo.
Essa crença foi construída e hoje você se cobra por um padrão impossível. Pesquisas mostram que o perfeccionismo materno está ligado ao aumento de ansiedade, esgotamento e sentimento crônico de insuficiência. E aqui está o perigo. Quanto mais você tenta ser perfeita, mais sente que falha. E quanto mais sente que falha, mais se cobra. E o ciclo continua. Seus filhos não precisam de uma heroína cansada. Precisam de uma mãe presente. Talvez você esteja cansada não apenas fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, existencialmente. E o mais doloroso é sentir que mesmo dando tudo, não é suficiente. O que é ser uma mãe segura? Ser mãe segura não é ser perfeita. É ser consciente, prudente, equilibrada, espiritualmente ordenada, emocionalmente madura. É saber que descanso não é pecado, limite não é rejeição. E autocuidado não é egoísmo. É entender que seus filhos precisam de uma mãe regulada e não exaurida. A neurociência é clara. Crianças regulam suas emoções pelo sistema nervoso da mãe. Se você vive em ameaça constante, seu filho absorve isso. Se você vive em equilíbrio, ele aprende equilíbrio. A tradição cristã sempre ensinou que o ser humano encontra paz quando vive na verdade. Para Tomás de Aquino, a virtude está na ordem. Quando a alma vive desordenada, surge inquietação interior. E sabe o que desordena o coração de muitas mães hoje? A tentativa de ser onipotente. Mas somente Deus é onipotente. Nós somos limitados por natureza. E aceitar limites não é fracasso, é humildade. Na espiritualidade cristã aprendemos que o amor verdadeiro não nasce da autopunição, nasce da verdade. E a verdade é: você é humana, você é limitada e você precisa de descanso. E isso não diminui sua dignidade, isso confirma a sua humanidade. E só te torna uma mãe segura. Se você chegou até aqui é porque você sente que não quer mais viver assim. O projeto Mãe Segura não é sobre performance, é sobre reconstrução interna, é sobre ordenar emoções, fortalecer identidade, recuperar dignidade. Aqui você não será julgada, você será formada. Não é sobre fazer mais, é sobre ser inteira. Se você quer sair da culpa e viver na verdade, você já sabe onde precisa estar. Você precisa estar aqui no projeto Mãe Segura, porque nele eu vou te ensinar a construir a sua identidade sem abandonar a sua missão. Você não nasceu para viver exausta. Você nasceu para viver com ordem, verdade e paz. E eu quero que você guarde essa frase: uma mãe em paz forma filhos seguros. E é isso que o projeto Mãe Segura está construindo. Um caminho seguro para você. Um caminho seguro para você começar a reconstruir sua identidade sem abandonar sua missão, sem abandonar sua família e sem abandonar a si mesmo. Porque ser mãe não deveria significar desaparecer. E a boa notícia é: o que foi aprendido pode ser transformado. Você não precisa abandonar sua maternidade para se reencontrar. Você precisa se reencontrar para viver plenamente a sua maternidade. Porque quando uma mãe se reconstrói interiormente, ela educa com mais paciência, ela corrige sem ferir, ela acolhe sem se esgotar e ela transmite segurança emocional. E filhos seguros nascem de mães emocionalmente seguras. Vou deixar aqui um exercício prático para uma transformação imediata. Pegue um papel depois dessa aula e escreva 3 coisas que você fez bem hoje e as pequenas contam. Escreva também uma expectativa impossível que você está tentando cumprir. E escreva também uma permissão que você precisa se dar. Esse exercício começa a reordenar a sua mente, porque o cérebro cansado só enxerga falhas e a mente ordenada reconhece o bem. Se esta aula tocou você, é porque existe uma parte sua pedindo mudança. O projeto Mãe Segura não é sobre fazer mais, é sobre viver com ordem interior. É sobre aprender a educar sem culpa e viver sem exaustão. Aqui você não precisa fingir força, você será formada. Se você deseja sair da culpa e viver com verdade e paz, eu te espero dentro do projeto. Você não está sozinha, você não está quebrada, você está cansada e precisa de direção. E direção muda destino. Na próxima aula eu vou te mostrar que muitas mães perdem a própria identidade depois dos filhos, como reconstruí-la sem culpa. Deveria significar florescer de uma nova forma. Você não nasceu para viver exausta, nasceu para viver com ordem, verdade e paz. Nos vemos na próxima aula. Se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado da próxima aula. Escreve nos comentários: hoje eu escolho amar sem culpa. Se essa aula falou com você, compartilhe com outra mãe. Quantas aqui vivem cansadas e em silêncio? E hoje você percebeu que não precisa carregar isso sozinha.